André Alves Convida. Curiosidade, educação, conhecimento sem limites. André Alves Convida. Se precisa aprender, André Alves Convida. Se você quer saber, André Alves Convida. De um jeito ou de outro, se você realmente precisa, André Alves Convida. 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 André Alves Convida. 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 André Alves Convida. A vida. André Alves Convida. André Alves Convida. A vida. André Alves Convida. De um jeito ou de outro, se você realmente precisa, André Alves Convida. 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 Eu sou o megafone humano. Curiosidade, educação e conhecimento sem limite. Essa é a essência do André Alves Convida. E hoje, um capítulo muito especial em minha vida, e nesse episódio aqui também, porque nós estamos num evento, e aí as convidadas vão poder falar um pouco mais sobre isso. Um evento e as pessoas que estão aqui são responsáveis por abraçar o André Alves Convida, tirar o André Alves Convida do YouTube e levar para a TV que você está assistindo agora aí. Exatamente. Eu estou aqui com as criadoras, com as co-founder, é assim que se fala? É assim, Sim, que lógico. fala. As duas criadoras, Yael Steinler e Tereza Lampreia, para falar sobre a WePlay, o canal que você está assistindo. Você agora vai aprender sobre o canal que você está assistindo. Isso é muito bom. Sejam bem-vindas. Obrigada, André. Obrigada, André. É uma honra estar aqui no Convida. Muito feliz de estar com Somos você. todos o WePlay, somos todos André Alves, é ou não é, Ana? É isso aí. Bom, aqui do meu lado minha testemunha ocular, que agora está junto com a gente, né? Você que é acostumado a assistir, tá vendo sempre essa pessoa aqui através de uma tela, agora ela está aqui com a gente. Presente. E vai ser mais assim, se Deus quiser. Bom, primeiro de tudo, eu acho que é a dúvida de todos. São poucas as pessoas. A gente já vai falar de como nasceu a WePlay, mas a minha primeira pergunta vai meio que contramão. Eu sou uma pessoa que não sou muito habituado ao... Como chama essa plataforma? Vocês deram um nome. Fast Channel. Na verdade, é uma TV conectada, né? Então, hoje são milhões e milhões de TVs conectadas. Milhões e milhões de pessoas têm essas TVs conectadas, porque é gratuito, é democrático. Aí elas, de repente, descobrem, né? Então, elas estão zapeando e falam assim, WePlay. Tem um canal aqui. Tem um canal, É não, bem porque, isso. né? É bem isso. É bem isso. Deixa E eu aí ver aqui que tem nessa TV aqui, vai passando e... de não, repente- e aí, outro dia uma pessoa falou assim pra mim, não, porque aí eu tava... E não tem concorrência aqui, entendeu? Então, outro dia alguém tava... Não, porque eu tava... Antes de entrar na Netflix, você não sabe. Aí eu comecei a assistir um tal de WePlay, ela nem sabia que a gente era do WePlay. Aí eu gostei, favoritei. Então, sempre antes de eu procurar um filme, não sei o que, eu assisto um pouco do WePlay. Ó, que legal isso. É Não, só verdade. o começo e é o verdade. sai, Não é né? mentira, é verdade. Agora, conta pra gente, claro, né? Apresentem-se, é o que eu costumo fazer. Eu cortei aqui um pouco o protocolo, mas queria que vocês se apresentassem para que o público conhecesse quem são, quem é Yael, quem é Tereza. Mas antes eu quero só contar pra vocês que a Tereza Lampreia, que é ao meu lado, na verdade, ela saiu da Globo para abrir uma concorrente, que é aqui o WePlay, que foi esse que saiu. Não, parece brincadeira, mas não é. Então a poderosa Tereza Lampreia, que hoje concorre com o Plim Plim. Não, brincadeira, a gente não concorre. Somos todos contadores de histórias e hoje, quanto mais estivermos Mais agregado fica. Né? juntos, né, nessa transmídia, nesse coletivo, maior é. Então eu vou deixar ela se apresentar do jeito certo. Então, meu nome é Tereza Lampreia. É uma honra estar aqui com você, André e Ana. Esse programa que está com a gente desde o início. O André, ele conheceu a gente antes da gente estar no ar, então é uma honra estar aqui com você, André, Ana. Então, na verdade, eu queria falar assim um pouco quem eu sou, né? Eu sou uma mulher, mãe, amiga, eu tenho uma missão nessa vida que é contar histórias.
E eu tenho muito amor pelo meu trabalho. Eu sou uma cineasta, uma diretora, agora produtora, roteirista, e eu tenho um passado, um background de mais de 20 anos de audiovisual. Eu comecei em 96 na Globo como estagiária no Rei do Gado e passei mais de 20 anos nessa escola lá. Dirigi assim grandes trabalhos, como comecei a dirigir em Terra Nostra, que foi uma novela que falava sobre a imigração italiana. Depois o Clone. O Clone é meu grande amor, assim, como trabalho, assim, foi um trabalho, assim, muito mágico, que entrou no ar na época do 11 de setembro, e, assim, a gente falou sobre cultura muçulmana, sobre dependência química, e falamos também sobre clonagem humana, sobre ciência. Então, o Clone foi vendido para mais de 100 países, e é um trabalho, assim, até que a gente ganhou um prêmio no FBI dos Estados Unidos, da escritora Glória Pérez, com o Jaime Monjardim. Então é um trabalho que eu tenho muito, muito orgulho mesmo. E fiz programação infantil com Roberto Thalma, brinquei de criar milhões de programas. Roberto Thalma foi um mestre para mim. E dirigi várias novelas do Manuel Carlos, que é um grande mestre também do folhetim brasileiro. E depois, em 2016, eu tive uma grande virada na minha vida, que foi a morte do meu pai. Eu fiquei muito deprimida, eu vi que a gente morre e não leva a nada, e que eu precisava continuar contando histórias, mas agora de uma outra maneira. E aí, em 2019, eu tive coragem de sair da Globo e me mudei para Los Angeles. Em Los Angeles, eu entendi o entretenimento de impacto social enquanto indústria. Então, assim, universidades que têm área só de entretenimento, de impacto social, produtoras que era participante, que só faz entretenimento de impacto social, mas um entretenimento, assim, mundial, global. A participante fez o filme Green Book, que fala sobre o racismo estrutural americano e global. Wonder, que fala sobre pessoas com deficiências, e assim, os filmes ganharam Oscar. Então, assim, é uma produtora, assim, poderosíssima. E a gente aqui não sabe fazer isso, né? A gente aqui, quando é alguma coisa voltada para impacto social, pensa-se logo numa ONG. É isso. Eu comecei a ensinar, agora eu estou escrevendo um livro que eu vou lançar em breve. E eu tive a necessidade de escrever esse livro porque as pessoas acham que eu estava trabalhando em ONG. Não é ONG, é uma indústria. A indústria criativa é uma potência econômica, humana, né? O ESG, né? Então, assim, é isso que eu quero passar para as pessoas com todo o amor e criar, na verdade, um movimento. Já está criando, na verdade. Já tem alguma percepção, algum impacto positivo? As pessoas estão aprendendo que impacto social aqui no Brasil pode ser indústria? Que eu de forma leiga, vejo isso distante, ainda tenho a cabeça na ONG. Você acabou de ver. Sim. Você acabou de ver de uma maneira simples o engajamento de pessoas diversas. Sim, sensacional. Falando com uma linguagem universal, e a verdade é que eles querem fazer parte. É só sobre isso. Ninguém aqui perguntou, a gente não fez distinção nem de raça, nem de idade, nem de gênero, nem de o cara que estava atrás do balcão, não tinha essa separação. Mas está na essência de vocês duas. Mas isso é indústria de impacto. Eu estou salvo aqui, eu estou no espaço seguro, entende? O fato as pessoas grandes enxergam isso. A pessoa que pode pegar esse pequeno e botar em cima, para pegar esse pequeno e fazer dele um impacto social, fazer esse pequeno virar parte da indústria também, para que ele possa ter dinheiro no bolso também. Isso é até mais direto. As pessoas estão conseguindo enxergar isso? Sabe o que eu acho? Eu acho que todos os novos movimentos, eles começam silenciosos, devagar. Então, eu acho que é como se fosse... Tem uma frase, um ditado italiano que se diz: piano, piano si va lontano.
É como se fosse um movimento que tem que começar devagar. E aí as pessoas vão entendendo organicamente. Eu e a El estamos trabalhando há mais de 3 anos, aprendendo e desaprendendo. E agora há 1 ano a gente já colocou o WePlay no ar. E assim, eu acho que é devagar e sempre, com cases que as pessoas vão entendendo, trazendo pessoas para trabalhar com a gente. Eu acho que é um movimento que vai de uma maneira orgânica, devagar e com as pessoas certas. Que acho que esse é o segredo. Eu assim, não sei se é tão devagar, mas o piano dela, para mim, é o caminante no hay camino, se hace camino al andar, né? Então, essa jornada, eu falo, parafraseando o meu conterrâneo Jorge Drexler, que ganhou o Oscar com uma música do Valtinho Salles, do filme Diários de uma Motocicleta, né, com Al Outro Lado del Rio. Eu votei com o coração. Ele levou o Oscar mesmo. E aí você fala da indústria, né? E é muito interessante, porque naquela época ninguém conhecia o Jorge. E aí o que aconteceu? Botaram o Antônio Bandeiras para cantar a música, porque ele era de Hollywood. E quem era Jorge Drexler? Sabe o que aconteceu? Quando ele ganha o Oscar, ele não agradece ninguém. Sabe o que ele faz? Ele canta a música. Então esse é um caminhar. Isso é um caminhar. Então, Deixa quando eu mostrar o artista que fez a Não, obra, é só né? isso. Então, assim, eu acho Eu que... sou a obra. Eu sou a obra. E aqui a gente, quando a gente fala em megafones humanos, gente, não tem distinção, basta ser humano. Né? Daqui a pouco a gente vai fazer os megafones de outros planetas, que talvez eles vão ter a sua humanidade, né? Pode me levar, por favor, tá? Quando É for fazer todos os lógico, planetas. vamos fazer em todos os planetas, mas assim, com vida, né? Eu acho tão bonito isso, porque a gente nunca viu tantas pessoas, tantos humanos grandes, como você chama, que quando apaga a telinha, André, Ana, o que fica é uma tristeza, uma solidão, é um não coletivo, é uma incoerência. Então, assim, não se trata só dos grandes, mas se trata de democratizar, de mostrar que somos todos, inclusive os grandes, né? Somos todos megafones humanos e que as marcas, agora, quem a gente tem que convidar, isso é um fato, tá? Para dentro do nosso ecossistema, né? Porque os megafones humanos são as marcas também. Quem são essas marcas que têm a coragem, né, de não falar sobre ESG, sobre diversidade, sobre negritude, sobre tudo esse blá, blá, blá. Mas quem tem a coragem de contar a história junto com a gente e que aquilo é coerente, entende? Então, assim, esse lugar que você se sente confortável, eu me sinto muito confortável. E o que eu ouvi outro dia me deu uma tristeza, porque... Quando a gente estava lá no Rio 2C, né, naquele experimento, né, do nosso banquinho e tal, e a gente não estava no ar ainda e tal, eu vi tanta gente subir lá e falar, gente, obrigada, eu não sou a tal de tal lugar, eu não sou a tal, né? Porque quando você desliga a telona, a telinha e tal, se não é de verdade, aquilo não reverbera. O que a gente está percebendo, né? Você encontra aquelas pessoas ali, o que elas querem? Elas querem seguir porque elas têm como fazer parte. Não é que desliga aquele programa, aquela audiência, e você não tem nem mais como se conectar com aquela pessoa. Então, formação de comunidade, pertencimento, né? Todo mundo é megafone humano, todo mundo tem uma voz e todo mundo quer reverberar essa voz, né? Então você nem me perguntou quem eu sou, mas eu quero me apresentar desde... Vou deixar você embarcar aí. eu já vou emendar. Eu já vou emendar aqui no meu... Eu posso dar sequência? Ou cut? Tá. Então, eu sou Yael Steiner. Eu sou uma contadora de histórias, sem fronteiras. Eu ligo a tecla SAP rapidamente, porque sou uruguaia, então hago esse cambio. Mas é essa comunicação que, quando ela não vem desse lugar da humanidade, quando eu não sinto essa verdade, a minha comunicação é extremamente caótica. E não é porque eu falo uma língua ou falo outra, é porque a gente está falando aqui de conexão. Você falou uma coisa muito bonita quando você estava se apresentando, né? Não importa as nossas limitações, eu tenho as minhas, você tem as suas, limitações físicas, limitações cognitivas, limitações, né? Às vezes a gente não fala a língua do outro, às vezes a gente, enfim, está numa situação... Mas quando você conecta, quando você vê que aquilo é empatia pura, é de verdade,
Alguém tá ali te perguntando a maré e você pode responder o que você quiser, que ninguém vai te julgar, ninguém vai cortar, porque aquilo que você falou não é o que a pessoa esperava ouvir. Sabe aquela coisa, plateia, né? Sim. Aplausos agora vamos falar assim. Não é a serviço de nada a não ser da nossa humanidade, da nossa verdade, tá? Então, o que hoje me move, e eu sou uma cineasta, uma empreendedora cultural, uruguaia brasileira. Eu tô no audiovisual há mais de 30 anos, tá? Eu comecei no cinema publicitário na época em que o Valtinho Salles fazia propaganda de Free, não sei se você se lembra, do cigarro, e o Andrusha Waddington, que é o marido da Fernanda Torres, era o assistente dele, né? E depois eu empreendi nesse caminho de cultura, né? E depois eu voltei. E o que eu entendi? Que todos somos contadores de histórias. E eu não gosto de contar histórias sozinha. Não gosto, não sei, não me interessa o idioma. Não interessa. Então hoje eu estou à frente dos núcleos criativos latino-americanos e o WePlay, que é esse ecossistema, como a Teresa fala muito bem, esse movimento. E um movimento, ele está sempre em movimento. Para estagnar ele... Não basta uma pessoa desses grandes... Não, a gente está num movimento. E sabe quando vai se acoplando, né? E a gente vai acoplando megafones humanos, a gente vai acoplando marcas humanas, a gente vai acoplando, né? Esses contadores de histórias. E isso dá muito... E assim, as coisas se manifestam. É impressionante, né? Tanto as pessoas, você pergunta sobre hoje, né? Hoje é um modelo de negócio novo. Hoje as pessoas falam, mas como vocês ganham dinheiro? Quer saber? Por enquanto a gente não está ganhando dinheiro. Sabe por que a gente não está ganhando dinheiro? Não, é verdade. Sabe por que não estamos ganhando dinheiro por enquanto? Porque a gente preferiu, em vez de esperar a tempestade perfeita, as marcas perfeitas, porque você tem que abrir mão de muita coisa, a gente preferiu a verdade orgânica desse caminhar. E aí que eu convoco essas marcas. Eu quero ver que a Próximos convida, você vai ter megafones humanos, mas eu quero marcas humanas. Eu quero marcas que tenham a coragem, né? É muito mais baratinho do que, né, brincar. Só que vamos brincar. E hoje a gente fala muito sobre isso. A gente fala, não é sobre quanto... Não é sobre quando, não é sobre como, é com quem. Com quem a gente vai, né, compartilhar, amplificar as histórias e com quem implica em megafones humanos, em marcas humanas, para girar essa roda, né? Porque negócio social, entretenimento de impacto. Então, assim, uma coisa que é muito importante para nós é a formação, né? Não é só informar. Hoje, informar você encontra em qualquer lugar. Então, assim, isso não tem idioma. Isso, né? Hoje a gente está no Brasil com o WePlay. Daqui a pouco a gente vai amplificar para toda a América Latina, para o mercado americano, para a Ásia. Por quê? Porque a gente pode, não importa o idioma que você fala. Nós somos amplificadoras de histórias que interessam, que importam, né? Reverberar essas histórias. Essas histórias que aí eu acho que é interessante a Teresa contar um pouquinho, da onde vem o conceito, né? Porque é fácil falar em ESG, é fácil falar em ODS, Pacto Global, mas de verdade, o que o WePlay está fazendo na sua programação diária e nos seus originais a serviço desse entretenimento de impacto? Eu acho que a Teresa pode falar muito bem a respeito disso. Exatamente o que eu ia perguntar. Como surgiu essa ideia? De onde veio esse movimento, né? Vocês estão chamando de movimento, eu estou adorando. Que de fato é um movimento. Como é que isso nasceu? Conta pra gente. Então, na verdade, o WePlay, ele... Pô, gatinho, obrigada. Só um minuto, Bernardo, Super Bernardo. O menino... Megafone humano. Da geração Z, potente, maravilhoso, educado, muito inteligente. Obrigado. E que tem muito amor. Obrigado aí. Um abraço, Bernardo. Então, na verdade, eu entendendo no mercado americano o entretenimento de impacto social enquanto indústria, eu tinha trabalhado no Brasil, por exemplo, o Clone, ele ganhou um prêmio do FBI sobre a campanha de dependência química. Sim. Mas eu tinha entendido enquanto segmento, não enquanto indústria. Então, eu comecei a entender vários modelos de negócio novos, né? Porque com a globalização, com os streamings, a distribuição global também ficou mais barata. Então, teve uma nova mudança de
distribuição. Então, assim, eu comecei a entender do mercado de distribuição global. Conheci a Yael Steiner através de um best-seller americano, Richard Zimmler. É uma série que eu vou produzir futuramente, Teresa Island, que fala sobre a identidade de uma menina de 15 anos e sobre uma menina imigrante, que eu acho que muitos temas são importantes ser falados. E aí conheci a Yael Steiner e fomos convidadas para fazer esse primeiro canal Fast, que é um streaming gratuito, né, com esse novo modelo de distribuição global, democrático, com o sócio americano Randy Green, né? Na verdade, nesse caminhar dela, eu fui fazer um processo, um desenvolvimento. Esse best-seller, ele é português-americano, ele mora em Portugal. Richard Zimmler, que a gente está fazendo aqui a nossa homenagem, porque ele foi o nosso megafone humano conector. Ele faz parte desse movimento. Quem faz. entra não sai, então a gente vai aumentando. Não, e é interessante que eu fui fazer eu sou judia e neta de sobrevivente de Holocausto, né? Então, esse lugar da humanidade, da liberdade, né, de focar no humano, né, e não na religião, porque a religião deveria religar a nossa humanidade e não desconectar. Então eu estava fazendo um projeto que era um documentário e eu fui me encontrar com esse best-seller, amigo querido, que escreveu O Último Cabalista de Lisboa, O Evangelho Segundo Lázaro, enfim. E ele olhava para mim e falava assim: Yael, você conhece Teresa Lampreia? Aí eu falei, eu te chamava de Lampreia, né? Lampreia. Não. Yael, uma vez meu pai deu uma entrevista, perguntaram, ele explicou, vocês falam areia ou areia? Areia, então é lampreia. Lampreia, é que eu sou uruguaia, então o meu Lampreia, Teresa Lampreia. Bom, Graças. E de nada. E bella. E aí ela falou assim: você conhece Teresa Lampreia? Lampreia. Bom. Aí eu falei: não conheço, né? E a Teresa, nós demoramos quase um ano entre se falar, e veio a pandemia, e ela estava em Los Angeles estudando entretenimento de impacto, eu estava aqui, nunca trabalhei tanto, porque foi um momento em que a nossa humanidade aflorou, então a gente precisava contar história, fazer live, formar, né? Sim. Núcleos criativos, eu fui para o Uruguai, criei, né? A gente ganhou editais de núcleos criativos, de histórias e tal. Aí um dia a gente parou e esse Randall Green, que estava contando história, falou: então, eu queria fazer um Fast Channel. Eu nunca tinha ouvido falar. Aliás, vou te confessar que eu comecei a... Ele levou uns meses para conseguir explicar pra gente. Não, você falou que você não entende 90% do que acontece. Eu, até agora, de verdade, eu fico assim, eu falo, gente, free ad television. Então, pra mim, a maneira mais fácil de entender, porque o que acontece nos Estados Unidos hoje, falando sério, o Fast Channel, que na verdade nada mais é do que a TV aberta, só que com canais de nicho. Porque o que falta hoje, sabe, você já parou pra pensar, quando você vai escolher ou zapear, a gente vive um mundo, vocês já ouviram falar em FOMO? Fear of Missing Out? Não. Que é medo de perder, não é um estereótipo, não é nem um arquétipo, é uma tendência, é um paradigma. Você acha que está sempre perdendo alguma coisa. Como tem muita informação, você sente necessidade de se conectar. Em inglês, fear, medo of missing out. FOMO chama. É fome que FOMO. É o medo de perder algo, é o medo de estar perdendo algo. Então, por isso que a gente estava falando sobre conexões. Não tem conexão. Tem aquela coisa de ficar scrolling, emburrecendo. Que não gera conexão. Que não gera conexão, ao contrário, que desconecta, que gera uma ansiedade, uma loucura, né? E mesmo na vida real, você vai a um restaurante. Os restaurantes aqueles tradicionais, eles têm um menu que você já sabe. Aí eu vou lá comer aquele penne, aquele macarrão, aquela coisa daquele lugar. Quando você chega naquele lugar de modinha, que tem tanta opção, você fala, meu Deus, a mesma coisa está acontecendo hoje. Você imagina com quantas telas a gente compartilha? Agora, quando você vê na boca de qualquer pessoa, André Alves convida, Ana convida, a Maré, aí eu te convoco a ser parte daquilo. Sim. Você para e começa a ver, famosos, não famosos, não importa. Você fala, a Maré, peraí, o que eles estão falando? Eu faço parte disso. E eu posso entrar no internet, na Instagram, não sei o quê, e vou amplificar essas vozes. Então, hoje nós somos uma
Tem várias maneiras de se assistir televisão, de se assistir conteúdo, né? E todo mundo é um creator hoje, todo mundo é um megafone humano, né? Então você mesmo estava no YouTube. A gente não abandona o YouTube. O YouTube, ele acontece junto com a possibilidade de você comprar uma TV. Aliás, imagino eu, vocês acompanharam toda essa mudança, o YouTube foi um dos precursores a gerar essa possibilidade, né? Sim. É claro, democratizar. Democratizar. Sim, porém o YouTube, que é maravilhoso, ele tem uma questão hoje em dia. Você se perde no algoritmo. Então o que acontece? Que nem cassino. Se você não tem milhões de seguidores, ou milhões de marcas, ou milhões de não sei o quê, você investe 200 e ganha 199,900. Então é uma coisa imagética. Então não é tão democrático. Sim. TikTok é a mesma coisa, né? Tem pessoas ganhando uma rendinha extra, mas assim, gera muita ansiedade. Você já parou pra perceber a quantidade, assim, tem que postar pra driblar, tenho que postar 9 não sei o que, tem as pessoas especialistas de te explicar como driblar. Não dá, como driblar o algoritmo. Tem uma menina que outro dia eu tava contando, uma tal da influencer, né? Que tudo bem, é o trabalho dela. E ela falou, gente, quando eu desligo aquele espelhinhos, né? Aquelas coisas que eles preparam, aquele cenário, eu não sei mais quem eu sou. Porque o dia inteiro tendo que mostrar uma coisa. Pra quê? Pra ganhar um pão de cada dia. Que não são delas. Mas E não consegue, entendeu? Então, assim, nós hoje, a gente traz pro nosso movimento em parceria. Então, basta ser... O que a gente foca? A gente foca no megafone humano. Esse megafone humano, ele tá na tela grande, na tela pequena, no YouTube. E quando ele vem pro replay, né, ele vem com conteúdo já existente e, de repente, a gente vai perceber que a gente tem muita coisa em comum e que tem um assunto que a gente quer... Por exemplo, aqui o convidar marcas humanas. Por que aqui a gente não pode? Né? E que a gente quer amplificar esse convida. Que a gente quer dar vida a assuntos que... Onde você tem um espaço aberto, de verdade, democrático. Ou, por exemplo, outros formatos. Eu acho que a Tereza pode contar também. Uma coisa de curta. Mas eu queria complementar o que a El está falando, que é o seguinte... a gente entendeu nesse ano de aprendizado e desaprendizado que você não precisa estar só num lugar, você não precisa estar só no YouTube, que um novo raciocínio que você pode estar em vários lugares, você monetizar e você também ser reconhecido artisticamente. Então, uma nova mentalidade, porque às vezes você vende um conteúdo teu para um grande player, só que você fica um pouco lá perdido. Você pode estar em 100 lugares. Então, o André Convida pode estar no YouTube, pode estar no WePlay, pode estar em vários lugares. Inclusive, o WePlay vai estar em vários lugares. A gente tem sócios que são da Off-Grid, né? O Álvaro e o Milton. São pessoas formidáveis da Off-Grid. Galera da Off-Grid, saudade. Milton, eu digo que o Milton tem sempre razão, que ele é nosso grilo falante. Mas o Álvaro, ele vem de anos do YouTube. Então, ele entende também esse movimento do YouTube e agora os canais Fast como esse movimento em expansão, que as pessoas vão entender aonde estamos, como estamos e como acessar, que eu acho que realmente é um novo modelo que as pessoas estão com dificuldade. Aprendendo ainda, descobrindo ainda. Você sabe que... Fala. Não, que eu acho que a gente tem que convidar. Não, é sério, eu acho que o André Alves Convida, ele faz parte desse movimento da gente ir amplificando as vozes e a gente ir trazendo todo mundo para esse movimento, né? Ele é transversal, Agora, eu acho que tá na hora da gente começar a contar o que vem aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre como é a programação, como é que funciona do canal, da WePlay. A programação do WePlay é incrível. A gente quer fazer a programação toda baseada nas cores. Então, cada dia tem uma cor. Então, assim, domingo é vermelho, segunda amarela, terça laranja. E cada dia tem um recorte. Laranjas são as diretoras latinas, mulheres latinas. Quarta verde tem
programas da sustentabilidade com Marquinhos Palmeira, é o Manual da Sobrevivência do Século XX. Bela Gil, com uma culinária que viaja pelo Brasil, com mulheres indígenas. E assim, é incrível o programa da Bela Gil. Documentários que inspiram com a Maria Farinha. A Maria Farinha tem vários documentários com a gente, porque a Maria Farinha é percussora no Brasil de entretenimento de impacto social. Desde 2006 eles têm, e todo o conteúdo deles também é baseado no Pacto Global, porque o nosso conteúdo todo do iPlay é baseado no Pacto Global nas ODSs. Então, assim, por isso que todos os dias são coloridos, porque a gente tem vários assuntos que são transversais por dia. Então, quarta verde, quinta azul, sexta branca, em homenagem ao dia que o brasileiro se veste de branco, a família, a paz, sábado a espiritualidade, a família, como é que programas com culinária, entendeu? Entrevistas com pessoas muito interessantes. Celebridades, terapia, enfim, a gente tem vários megafones humanos. Que assim como convida, muitos vêm do YouTube. E com a gente amplifica essas vozes. A gente consegue fazer dentro desse conceito, né, originais, inclusive, que é a nossa, né? A gente, por exemplo, isso que a Yael falou é incrível. Nós não temos formatos definidos. Nós não estamos escritos em pedra. Aceitamos formatos longos, curtos, na vertical, na horizontal. Então, assim, o iPlay é um novo movimento. A gente aceita todo mundo como é. Então, assim, os formatos são diversos e a gente quer, assim, licenciar conteúdos do mundo inteiro, de pessoas indígenas, do Brasil inteiro, da diversidade humana, e trocar na América Latina também, porque somos tão fortes latinos-americanos, né? E o megafone humano sem fronteiras. É interessante que a gente teve a intervenção da Maria Brasil, Marcas com Alma, a gente teve o Pedro, né, da favela, realmente desse movimento que é a negritude, né? Eu não sou negra, mas eu não sou preta, né? Mas eu tenho uma alma desse lugar de humanidade, desse lugar de conexão, de verdade. E aí agora eu estava ouvindo, ela também é uma que o André Alves tem que convidar, né? A Ellen Pedroso, que é de direitos humanos e desse lugar da L'Oréal, que é uma marca com alma, que busca de verdade não ficar só na diversidade, no ESG, de dentro para fora, né? Ou seja, de fora para dentro, né? Ela quer buscar esse lugar do dentro para fora, e ela falou, hoje o que importa são as pessoas de verdade, né? Óbvio que a Thaís Araújo, ela realmente é uma das embaixadoras, ela inspira, mas a gente precisa convocar. Ela é pioneira no Brasil, mas né? A gente precisa convocar todos. Aqui a gente está no meio de um evento que é um caldeirão. Quando a gente fala baixinho, para não atrapalhar. Por exemplo, World Creative Day. E agora, por exemplo, aqui, que eu acho que eu gostaria de conversar com eles depois, que estiveram com você, tá o pessoal do Afro Reggae Audiovisual, que eles estão falando de uma maneira muito criativa, em lugares mais perigosos, eles falaram, onde mais complicado tá, eles estão. Eles querem estar formando, eles querem estar ativando, né? Então, é sobre isso. Por exemplo, a gente tem que falar de associações que formam e que a gente tem que dar voz a essas associações. Mas quem dá voz? A Firjan. André Alves convida, a Ana. Quem dá voz no Sebrae, que a gente tem tantos megafones humanos. Então, a gente precisa... Não está faltando parceiros, está faltando a gente conectar, a gente brincar junto. Conectar. E assim, eu queria falar, para concluir o modelo de negócio do iPlay, a criação de originais. Então, eu acho que esse é um segundo modelo. Tem o licenciamento, né, que a gente licencia todos os conteúdos, diversos formatos e tudo, mas também tem um segundo modelo que é a criação de originais. Aí que a gente vai querer convidar marcas para brincar com a gente, contar histórias com alma, com vida, né? E que tal? Desculpa. Vocês estão falando do Convida, de conexão. Quando o André chegou com a ideia do Convida, né?
Eu dei o nome, inclusive, do Convida, eu gosto de falar isso. É isso. Mas a nossa ideia foi essa mesmo, da gente fazer formatos diferentes como vocês estão fazendo. Não ficar preso só no estúdio. Isso aqui que a gente está fazendo era a nossa ideia desde o princípio, sair do estúdio, ir às pessoas. E todo mundo tem voz, todo mundo quer falar. E a gente queria que as pessoas falassem de fato. Eu acho que é por isso que essa conexão aqui da AFA Vídeo, do André Alves Convida, com a Uplay, é o que está funcionando muito bem, porque a ideia é bem parecida e semelhante. Ah, que E te lindo, emociona, parabéns. né? E o que emociona é coerente. Você vem... Agora, conta um pouquinho da você como megafone humano. Eu queria te ouvir. Bom, meu nome é Ana Vitória, né? Eu tenho 37 anos. Eu sou jornalista, eu sou fotógrafa. Atualmente também criei um podcast para mim, que se chama Devaneios da Ana, porque eu sou geminiana. Geminiana, não, minha Gabriela. A gente tem que estar nesse podcast. Convida a gente pra... Olha, se tem uma coisa que a gente adora é devanear, viu? Então, um podcast é para falar sobre meus pensamentos, que eu penso muito e eu queria botar para fora. Tem que vir pro replay, tem que ter um quadro. Eu vou botar no ar. Já quero. pronto, botamos no ar. Ana, Já queremos. como é que é o nome? Devaneios da Ana. Devaneios da Ana. No prime time, na semana que vem. Acho que a gente vai ser... Estou manifestando. Amei. E é isso. E aí, eu cheia de pensamentos e ideias, eu queria botar para fora de fato. Mas eu acho que é a minha necessidade também de querer falar, né? De ser um megafone também. E aí é isso. Eu tô nessa caminhada aí também de... Mas vocês conheceram pelo Firjan, pela Então, AFA? eu fui aluna dele lá no Senai. E aí eu tô há 3 anos, eu acho, mais ou menos, junto com ele aí nessa caminhada, né? E a gente tem várias ideias e projetos. Isso é movimento. André, eu gostaria que você... Estou aqui. Entrevistando, André Alves convida. convida. Yael Steiner convida. Quero ouvir a voz da vida. Por favor. Não, tô brincando. Mas conta de verdade. Porque eu acho que tem uma jornada que acho que as pessoas precisam entender. Que ela é coerente. É o que a gente falou. Eita, mas tem muita história, eu tenho um material com vocês, um curta com vocês, um documentário que está com vocês. Cadê o Bernardo? Que eu conto minha história ali também. São pessoas sobre racismo, Tá. sobre gordofobia. Tá, sobre me essa manda coisa que a toda. gente põe no ar junto com... Mas assim, tirando toda essa parte, eu sempre gostei de passar as coisas para frente. Eu sempre gostei de conexões mesmo. Eu sempre gostei de ensinar. Eu aprendo hoje, amanhã eu estou ensinando. Eu não posso ver ninguém fora do grupo. Eu dou um jeito de trazer essa pessoa para dentro. Então eu cresci fazendo isso porque eu era essa pessoa de fora. Eu cresci Então de é a fora sua de- dor. Eu cresci de fora de tudo, na minha dor. Eu cresci de fora de tudo, e de tudo mesmo. Existem coisas infantis que eu quero fazer hoje porque eu não fiz quando eu era criança. Ah, que E hoje, lindo. com a liberdade, eu quero fazer. Entendeu? Eu quero botar bandeirinha de São João na minha casa, por exemplo. Então convida a gente. Muita coisa muito boba, assim. Então, eu cresci fazendo isso. Quando eu percebi que eu tinha facilidade de aprender algumas coisas, eu aprendia e arrumava alguém para ensinar. Aprendi a ensinar. Surgiu o Projeto AFA, que foi um projeto social que sem R$1 no bolso. Eu formei mais de, 600 pessoas sem R$1. Com camisa, Num dando movimento, passagem, num movimento. comida, evitando suicídio de pessoas que iam se suicidar e me mandavam mensagem para mim me agradecendo, mas ia se suicidar naquele dia, eu ia na casa da pessoa, não, peraí que eu vou te ajudar a suicidar. E chegava lá e convertia tudo isso. E hoje são pais de família, tem produtores hoje, pessoas que compraram casa, fizeram a Que vida lindo, André. por causa desse movimento. De ter uma voz, de Com existir, vida. de ser, Não, de demais, ser né? visto. Vida. isso. As pessoas só precisam existir, porque o Existir. ser humano ele se sente invisível. Então você mostrar que ele tem vida é o que evita né, tirar a vida. Ou Isso. Mas com desistir. essa questão da ONG, né, que a gente fala até hoje, eu nunca consegui ter a ONG formalizada, nunca tive. E chega um momento que não dá, né? É isso. Assim, as coisas eram minhas. Então, aí a Firjan chegou. Isso eu já fazendo audiovisual, já tudo isso. Quando a Firjan chegou, eu encontrei um lugar que eu posso ter um salário e continuar fazendo exatamente o que eu fazia, que é ensinar. Então, dentro da Firjan, Deus te abençoe. eu sou tudo que eu queria ser. E aí é o ciclo, porque você inspira, forma e ainda por cima consegue... Eu queria fazer um convite, se você... Assim, na verdade somos as donas do canal, o canal é de todo mundo, mas eu queria fazer um convite. Eu queria, para essa câmera, que aí vai amplificar. É aí, né? Posso fazer aqui também.
todo mundo que acha que quer participar, pode ser marca, pode ser humano, pode ser megafone humano, que acha que quer vir aqui, ter a oportunidade de participar, de amplificar sua voz, contar sua história, ou patrocinar, e participar do André Alves Convida, manda um e-mail para... Sim. lipvideo@gmail.com. Pode botar um QR Code. Vamos colocar um QR Code? É sério, esse é o desafio. É você sair... Porque assim, as pessoas muitas vezes falam que elas não têm a oportunidade. E às vezes por medo da vida. Outro dia eu ouvi uma coisa e aí eu fiquei emocionada, né? Porque a gente realmente ama o que a gente faz e é coerente. Mas eu fiquei emocionada que a pessoa falou assim, as pessoas têm mais medo da morte do que da vida. E é sobre vida. Então, o não a gente já tem, gente. Verdade. Então solta a sua voz, todos somos megafones humanos. Então, Aqui o não vai ser muito difícil. Não, aqui é muito difícil. Se você quiser contar a sua história, no André Alves Convida você tem espaço, a porta está aberta. É muito difícil mesmo. A gente garante seus aconteceu, 60 não. minutos de fama, é isso? 60 minutos? isso aí. Ixi, É isso aí. é muito tempo. Se você não tem 60 minutos para compartilhar no começo, é mais tímido, pode vir de 2 e 3, né, no começo. Entre 6 e 600 minutos. Ok? Ó, eu acho que antes de encerrar, a gente tem que falar de uma grande novidade que... Antes da novidade, eu nem sei se é essa na verdade. Acho que você vai falar dos Eu acho que dá um locais programa... que vão chegar. Não. Um programa à parte, que é o original que a gente vai lançar agora em O julho. Amaré. Ok. A revolução. Antes disso. Tá. Boa, Antes boa. disso. Mas antes disso. Só pra e aí eu vou concluir. puxar a sardinha para o audiovisual. Puxa. Vai, vamos lá. Porque, não sei, alguém falou assim, eu escutei por alto, alguém falar sobre festival no iPlay. É possível. É possível. Imagine os alunos da Firjan, que já estão fazendo filme, poder entrar num festivalzinho da WePlay e concorrer ali com os seus filmes, com os seus produtos. Que eles possam ser exibidos, né? E quando que a gente pode lançar isso, André? Já está pronto aqui. Você diz, Então, eu só replico. eu acho isso incrível. Todo mundo que tem uma câmera na mão, né? Já dizia Glauber. Hoje em dia é um celular na mão, enfim, um celular, qualquer. A gente quer realmente promover esse festival. O We-Challenge é o seguinte, é um festival de 1 minuto que é feito na vertical, porque o WePlay, ele ensina divertindo. É verdade. Então, que é a maneira mais incrível de aprender com a diversão, com desconstrução. Então, em breve, no WePlay, a gente vai lançar um festival que é um desafio, assim... Primeira mão, olha, Mas privilégio. posso falar uma coisa, gente? Vou pegar aqui. Eu acho que a gente tinha que aproveitar o gancho do Amaré. Não é ruim. Porque a gente pode, vários formatos, a gente pode entrar no ar agora, a gente pode... O curta-metragem, o formato curto, né? É a maneira como a nova geração se conecta, né? São vários assuntos, são vários... Agora, o amor é um assunto universal. Então tá fechado. E muito diverso. É um assunto universal. Deixa eu fazer o gancho. 1 minuto, do festival de 1 minuto. Ela falar daqui pra frente, eu vou ter que dizer que sim. Sim. Agora, eu acho que eu vou emendar com a nossa novidade. É e aí isso. a gente já pode pedir para as pessoas, todo mundo que quiser participar, pode participar. Nosso primeiro original se chama Revolução 639. Isso. 639 é a vibração do amor e 639 é um aplicativo democrático, gratuito, que é uma espécie de Tinder das sinastrias. Já tá na tela pra você aí, já vai Tá na aproveitando. tela, né? Toca lá. E você pode gerar conexões, porque o que mais tem hoje em dia são desconexões, né? Burning Date, né, que chama, Ghost Burn, sei lá, a pessoa combina com você, nunca aparece, aí você fica arrasado. Neste caso, você só tem que saber a sua data de nascimento e a hora que você nasceu. E aí, sem foto, você já sabe que vai ter ali, dentro da pedagogia dos afetos, do astroalgoritmo, né? Você vai fazer alguma conexão. E não precisa ser pode ser uma conexão com você mesma. Que a hora que você entra e você coloca a sua data de nascimento, você faz uma jornada de você descobrir a tua dinâmica afetiva. Ninguém ensina pra gente, né, na escola, a amar, a se relacionar com a gente. As relações humanas dizem muito mais sobre a gente do que sobre o outro. Então, somos todos megafones humanos. Dentro disso, nós tivemos a oportunidade
de brincar, de filmar, de manifestar, inspirados na Revolução 639, no aplicativo e na Pedagogia dos Afetos, 7 episódios, tá? Que falam sobre o amor, que falam sobre os passos dessa Pedagogia dos Afetos, que é essa verdadeira revolução. E aí, para engajar, para viralizar, como a Tereza fala maravilhosamente, a gente precisa viralizar o amor. O amor sem julgamento. Parece mimimi, tititi, mas, gente, é isso, é sobre amar. É o amor que quer amar. Viralizar, gente. Viraliza o amor. Já que você já gosta de viralizar então, por que as já não coisas, participa viraliza desse? o amor. Por que já não participa desse grande desafio? Você, que tem uma câmera, um celular, enfim, manda pra gente. Amar manda pra gente o teu desafio do amor. Tá feito o convite. Convocação. É Pode isso. mandar por e-mail. Eu Quem sabe? eu vou explicar mais só qual é o modelo de negócio, só para vocês entenderem. É o seguinte, o original são criações de histórias originais. Então, conhecemos essa empresária que ela tem esse aplicativo que é o 639 e ela quis investir no storytelling, numa grande história. Então, a base do aplicativo, eles criaram a Pedagogia dos Afetos. São 3 astrólogos que são o Conselho Estelar, que é a Lígia... Lígia Cortez, o Edson Drago e o Sérgio Seixas. São 3 astrólogos que eles criaram junto com a Xandinha essa Pedagogia dos Afetos, que eles dizem que a gente não aprendeu a amar e a se relacionar e que o amor não é uma receita de bolo. Então, a partir dessa ideia, a gente criou essa série com um investimento low budget, um orçamento baixo, essa série de 7 episódios que fala sobre o amor. Então, é sobre isso, é sobre o amor. Então, são 7 episódios que tem esse percurso do amor. Então, assim, é uma série serializada que você pode assistir um episódio e não assistir o outro, mas que é interessantíssimo você assistir os 7. Então, vai ao ar no dia 12, uma quinta-feira, o primeiro episódio de junho, no Dia dos Namorados. Achei o máximo essa data. Para os namorados para e você não mesmo. namorados. Por acaso. Não, pra você se amar, né? Eu acho que é sobre o amor. Mas cada episódio vai ser lançado numa quinta-feira e são 7 episódios. Então, assim, é o primeiro case de original do WePlay. Esse é só gente. O primeiro, porque as Primeiro pessoas de ainda muitos. não sabem como é contar uma história associada a uma marca. Então, assim, essa é a verdadeira autenticidade da Entendo. marca e da história. Sensacional. Então, Que é coerente e que a gente tem aí, sem dar spoiler, inclusive marcas que a gente está agora cuidado. escolhendo. Não, a gente está escolhendo marcas que têm essa coerência, isso é fato. A gente está escolhendo marcas com alma. marcas com almas, já diz a Maria Brasil, e a gente quer. Agora, por exemplo, a gente tem na nossa biblioteca o Receitas Afetivas, por exemplo, a gente já entendeu que a Dengo tem tudo a ver, a história da Dengo. A gente tem o Megafone para a Vida, que E a gente sobre, cria a história em 2 minutos. que é sobre saúde mental com Marcelo Serrado, né? Ele vai ser o nosso megafone da vida nessa primeira temporada. Aí tem, por exemplo, hoje a gente já tem a Era dos Humanos, Manual da Sobrevivência com Marquinhos Palmeira, né? Também é um megafone humano que tem coerência. Se você for estudar a história dele, é coerente. A gente tem o André Alves Convida e a Ana com os devaneios, tem coerência, faz parte da história de vocês. A gente vai fazer um original sobre sonhos, edição Brasil com a Malu Mader. A Malu vai ser a nossa... nessa primeira temporada que vai permear o Brasil todo. Tem o Manuel Soares com o Bombô, Com que ele Bombô. entrevistas incríveis e ele é um super jornalista. Tem né? o Theo Cochrane com Teorapia, que a gente vai fazer ele entrevistando os nossos megafones humanos, inclusive você, viu, André? Inclusive você, viu, Devaneante? É tudo transversal no WePlay. Tem o Manifesto pra Vida, tem muitos originais, muitos... E aí, é o seguinte, se você realmente, por exemplo, convida, ele já é um original. Que a gente já está iniciando um novo formato. Então, tudo isso isso faz parte desse movimento. Então eu tenho um desafio. Vamos lançar um festival de 1 minuto em breve no Convida. Maravilha.
Em breve. Vamos Já sair em vou primeira- deixar Vamos sair em um... primeira mão. É. Em breve. Agora não podemos falar tanto, né, André? Ainda não. É. Galera, olha só. No mundo, como o Bauman diz, né? Um mundo líquido onde tudo muda o tempo todo e numa realidade onde o dinheiro fica mandando em tudo, o amor permanece. Vale a pena amar, tá? Então se liga nessa mensagem do que a gente está falando aqui hoje, ok? Não é nem sobre viralizar, é sobre cultivar o que a vida tem de bom. Cultivar significa criar raiz e vai viralizar naturalmente, ok? Pegou a visão? Então, aproveitando, a já maré... Oi? Eu falei o que ela falou, a maré. A maré? Falamos juntos. A maré é vida mesmo. Amar é É viver. vida. Amar é viver. Amar é viver. É. É muito importante a gente sentir que não estamos anestesiados. Quando você fala de vida e de humanidade, acho que a gente vive uma humanidade um pouco anestesiada. Sim. Então, com vida é diferente de sem vida. Sem vida hoje não precisa estar enterrado. Verdade. Quanta gente sem vida você vê que tem medo da vida, tem mais medo da vida do que da morte e se anestesia. Então, acho que viver, eu acho que é bonito isso, né? Amar é viver. Aí eu queria te escutar, amar é? Como eu falei lá embaixo, vou repetir aqui que amar é você ser livre para ser quem você é com outras pessoas. Ah, que lindo. É você estar confortável. É você ser você, eu acho. Que a gente vive hoje numa prisão assim de... A gente não pode ser quem a gente é, porque a gente pode ser julgado. Eu, por exemplo, sou uma pessoa, um bandista. E eu tenho medo, por exemplo, de sair na rua vestida de branco. Porque ainda assim, eu sou uma mulher preta, então são várias... Então, para mim, ser livre é isso, eu poder sair, eu poder... o amor é isso, né? Eu poder sair na rua e Eu ter aceitar alguém que- você do jeito que você é. É isso, amor é isso. Eu sou uma megafone humana, judia, cabalista, filha de Yansan e Iemanjá. É isso. É isso. E poder dizer isso ao vivo, É isso. assim gente nasceu poder a alma imoral, né? A gente gente- tem uma cabalista aqui que ela gente- vai participar também A do gente está Convida num em outro lugar, a gente momento. tá num lugar onde até isso extermina amizades. Até isso. O fato de eu estar trabalhando com ela me tira a amizade. Ai, não. Isso está acontecendo. É, Mas mas isso o mundo está muito polarizado. Então, assim, não somos direita, não somos esquerda, somos humanos, né? Então, a sua religião é sua. É porque eu sou evangélico. O André é É porque eu sou evangélico. evangélico. Bom, você é evangélico, eu sou judia, tô fodida, aqui tá todo mundo continuando. Você Não, eu sou espiritual, eu sou Tem tudo. tem Eu sou esse espiritualista. Lugar, existe esse lugar ainda. É. Ainda existe. Eu tenho uma mãe baiana Por isso que a que gente tem que falar de amor. gosto entendeu? do babado também. Mas assim, sou espírita, eu sou tudo. Eu sou o amor. Sabe uma coisa que é bonita? O Eu sou o amor. Marcelo Serrado, ele comenta que depois que ele se apresentou vulnerável, como ele é, as pessoas encontram ele e não falam, quero tirar uma foto com você. As pessoas falam assim, posso te dar um abraço? E aí eu vou contar uma coisa muito rápida disso que você falou. Eu estava num festival fora do Brasil e eu encontrei um muçulmano palestino. E ele viu no meu crachá o meu nome. O meu nome é um nome em hebraico. E ele falou assim, você é judia? Eu falei, sou. Você é israelense? Eu falei, não sou, porque meu nome é um nome muito comum. Aí ele falou, sabe o que ele falou pra mim? Ele olhou pra mim no fundo dos meus olhos e ele falou, eu te respeito. Aí eu falei, eu também. Ó, ficou toda arrepiada. Foi o que I respect you. Não precisa mais nada. Você é esquerda, você é direita, você Respeito acredita, você não... é amor. Eu te respeito. Eu te respeito. Foi o que ele disse pra mim. Então, sabe aquilo que o budismo, que o indiano fala? A minha alma saúda a sua alma. A minha humanidade saúda a sua. É tudo a mesma coisa, gente. Como pode romper a amizade? Porque, né? Aonde está a nossa liberdade de ser humano? É ser a gente quem quer ser, né? Eu só quero ser. É isso. É só isso. Existir. Estou existindo aqui. Então, acho que a gente vai virar a noite aqui, hein, André? Acho que tem assunto para justamente para juntar 48 todo mundo, horas. usam esse nome para separar pessoas. Mas enfim, isso é para outro assunto. Não, acho que a gente vai ficar aqui 48 horas, non-stop. E é bonito, porque ele, que acabamos de sair da Páscoa, quando você fala de Jesus, que é puro amor, tá? Uma vez eu tinha uma amiga
da faculdade que eu falei pra ela, eu falei, nossa, Jesus era judeu e ele era puro amor. Ela falou, mentira, você está mentindo pra mim. Eu falei, eu tô mentindo? Eu não tô mentindo, eu tô te contando a verdade. Não, porque o padre ele me mentiu. Eu falei, não, ele não mentiu. Se você chegar lá pro padre da tua cidade e perguntar, Jesus era judeu? Se ele mentir pra você, realmente ele é um mercenário, mas eu duvido que ele vai mentir pra você. Aí ela foi, voltou e falou, nossa, o padre nunca tinha me falado. Eu falei, você perguntou, faz diferença? Hello, gente, hello. Deixa de ser católica. Ele era humano. Ele era humano, ele era puro amor. Ele era puro amor. Puro E amor. dizem, espiritualmente, dizem que hoje ele vibra isso. O que importa, gente? Os rótulos foram criados por nós. Aliás, E a gente acho coloca que por acima não dele. humanos, né? Porque... Não, gente. Vamos lá. Bom, é muito bom poder chorar ao vivo. É muito bom poder se emocionar ao vivo. É sem censura. Ninguém aqui pode censurar a gente, porque é tudo de verdade. Então, é com vida mesmo. Eu realmente me sinto muito honrada de saber que há dois anos atrás, no Rio Tchussi, você me emocionou. Eu não sabia quem você era, eu não sabia o que você fazia, eu não sabia de nada. Mas eu escutei a tua poesia, que, aliás, eu gostaria muito de te pedir para você terminar esse programa, convidando as pessoas a te escutar, porque eu fiquei muito emocionada. Por favor. Ok. Bom, antes, obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelas portas Obrigada. abertas, né, que são portas se abrindo aqui, pelas conexões. E em nome aqui, ó, dos ex-alunos da Firjan, que estão aqui hoje como profissionais, os câmeras que estão A gente pode gravando. mostrar eles? Claro, um mostra o outro aí. Mostra um outro, por favor. Igual Faustão antigamente, vai. É isso aí. É isso, olha, isso quem faz ao Mostra vivo, o porque outro. quem faz ao vivo. E os dois mostram Quem o craque. sabe Os dois faz ao mostram ele. vivo. Quem sabe E faz os ao dois mostram o vivo. craque Andrezinho. Olha lá, gente. Palmas pra quem tá por cima. É. Palmas baixas. Esse é só o primeiro de vários que vem por aí. Cada dia é um verso, é um livro, é um conto, uma aventura. Cada passo no morro é um risco. Não sei se vou contar. Não sei se amanhã tenho vida para escrever uma nova canção e dizer: hoje eu venci de novo. Eu não sei se no dia seguinte o sol vai me inspirar a sair de casa, a sair da cama, encarar esse morro de novo e poder sorrir, mesmo sabendo que um outro morreu e que outro desistiu e foi para o lado de lá, ou foi para o lado de lá, ou foi para o lado de lá. E fulano de tal? Descambou. Era um cara legal, mas descambou. Mas eu continuo aqui, tentando vencer mais um dia. Favela pode ser difícil, mas vale sonhar. Valente é quem mora no morro. Seu moço, eu moro no morro. Valente é quem mora no morro. Aprendi a me virar. Obrigado. Até o próximo. André Alves convida. Obrigado. Curiosidade, educação, conhecimento sem limites. André Alves convida. Se precisa aprender, André Alves convida. Se você quer saber, André Alves convida. De um jeito ou de Maia outro, na se câmera. você realmente Vocês podem convidar a Maia um dia pra participar? Alves convida, convida. Venha. Sandra é cabalista. Ela mestre de cabala. Ela tem um livro. Ela tem um livro que chama Cabala da Casa. Tem vários. Mas você tem que convidar a Sandra. Sandrita. No Rio de Janeiro. Ela tem que participar. Sandra convida. André Alves convida. De um jeito ou de outro, se Isso é você incrível, é realmente plural. precisa, Maravilhoso. André Alves convida.